Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo de hoje, tá aparecendo na minha tela aqui. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a modelagem avançada de um terreno. E aqui vai ser dividido em duas partes. Logo no primeiro minuto aqui eu vou explicar como é que a gente faz de um jeito bem objetivo, caso a sua dúvida seja só como modelar. E depois de explicar isso de um modo bem rápido, eu vou explicar detalhadamente cada configuração que é possível ser feita na nossa topografia. Inclusive, como trabalhar com o lote, né, fazendo aquele aterro para a gente ter um trabalho bem legal, beleza? Então, de uma maneira bem simples e bem objetiva, aqui a gente já tem a nossa topografia, tá? Eu fiz essa topografia com linhas mesmo, aquelas linhas manuais do SketchUp, tudo bem? E depois dei uma inclinação para elas. Você provavelmente vai utilizar a sua curva de nível que vai vir lá do AutoCAD, não tem problema, vai funcionar da mesma maneira. Eu gosto geralmente de agrupar, tá? Mas é uma questão pessoal, eu acho mais fácil de trabalhar assim. E olha como é fácil, com as minhas linhas selecionadas, eu vou utilizar o TopoShaper, que é gratuito, pelo menos por enquanto é gratuito. Vou clicar aqui para ele gerar o terreno, vou clicar em calcular terreno, ele vai gerar uma pré-visualização 3D para a gente, certo? E basta eu clicar em gerar terreno novamente. Depois que ele gerar aqui, eu clico fora e ele gerou todo essa movimentação, né? Essa volumetria aqui. Isso daqui é bem legal, bem simples e bem objetivo. Agora eu vou repetir o processo mostrando cada detalhe de como a gente consegue contornar e personalizar a nossa topografia. Observem as cores que ficaram aqui, porque vai ser um dos assuntos abordados aqui na aula de hoje. Então deixa eu apagar essa topografia que foi gerada e voltei para a mesma topografia que eu tinha criado anteriormente, beleza? Quando eu clico aqui no TopoShape, a gente tem basicamente dois ícones e a gente 100% das vezes vai utilizar o primeiro ícone. Então quando eu clicar aqui, ele vai repetir o mesmo processo de gerar essa pré-visualização, esse mapeamento prévio 3D. E aqui, como ele é um plugin da família do Freedo, né, a gente vai ter algumas configurações. Como, por exemplo, eu posso posicionar essa minha aba aonde eu desejar, para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Clicando nesse íconezinho aqui, que tem as curvinhas azuis, a gente tem os parâmetros padrões. Então aqui a gente pode personalizar a coloração, a quantidade máxima de grid. Aqui por padrão, ó, no tamanho máximo dos grids, vai vir 400, tá bom? Por padrão, já é um valor bem interessante. Depois a gente faz alguns testes aqui, comparando padrões menores e padrões maiores. Aqui eu posso ir modificando a cor do meu terreno gerado, posso colocar um verde, tudo bem? Posso ir personalizando em qualquer uma dessas cores. Isso é bem interessante porque a gente já consegue deixar, por exemplo, pré-setado para todo o terreno que a gente fizer vir com a nossa coloração padrão, a cor que você utiliza aí no seu escritório ou algo assim do tipo, beleza? Renan, modifiquei alguma dessas configurações, como é que eu faço para voltar para o padrão original? Basta clicar nesse íconezinho da fábrica, eu mudei aqui a cor, quando eu clicar, ele vai voltar para a cor original. Então, se eu mudar, por exemplo, para uma cor mais pastel, clicar nesse ícone da fábrica, ele vai voltar aqui para o light green, tá? Não mudou a cor do fundo, mas vai voltar para a coloração padrão. E, Renan, eu mexi em várias configurações, mexi em muitos parâmetros, como é que eu faço para personalizar não, para resetar tudo de uma vez só? Basta clicar aqui, ó, Reset Factory, e ele vai voltar todas as configurações. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 750, como eu falei para vocês, aqui o tamanho máximo do grid, né, é de 400. Eu colocando aqui 750 e mexendo em outras coisas, vamos supor que onde está vermelho, vamos colocar um rosa, um violeta, tá? Quando eu clicar aqui, ele volta tudo para o padrão. Então aqui ficou 400 e aqui voltou para a cor original. Tudo bem? Pronto. Seguindo aqui, a gente vai ter algumas informações do nosso contorno e as opções de visualização. Não vamos mexer nisso daqui para ele não alternar, tá? Ele está nessa posição. Se eu clicar aqui para voltar para a cena padrão do SketchUp, por exemplo, eu teria que regerar novamente o terreno, porque ele ia modificar o eixo X e o Y. Aqui temos as opções de abandonar, né, a nossa modelagem, a opção de calcular o terreno, que foi o que eu fiz com vocês, porque até agora ele só está criando uma pré-projeção, tá? Planar ainda, totalmente 2D. E eu tenho a opção também de dizer altitude, né? Modificar a altitude de alguma dessas minhas curvas de nível. Nessa modificação aqui, eu posso ir incrementando de 10 em 10, posso personalizar para incrementar ou decrementar de 5 em 5, beleza? Posso ir configurando esses meus tamanhos. Eu terminando tudo isso, eu posso dar um update para atualizar os meus contornos e depois novamente clicar aqui para calcular o terreno. Quando eu clico para calcular o terreno, ele vai fazer essa pré-projeção para a gente, ok?
E como eu comentei com vocês, o tamanho máximo do nosso grid é de 400, mas aqui ele veio de 50 por 37 porque ele achou suficiente para a nossa malha, mas eu posso personalizar ainda. Nesse primeiro exemplo eu vou deixar esse padrão para a gente comparar se tem diferença ou não aumentando o tamanho dos grids. E ele está me mostrando também que cada uma dessas células, cada um desses quadradinhos está com aproximadamente 60 centímetros, tá? E ele vai fazer uma triangulação e depois gerar essas mechas quadriculadas para a gente e está me dizendo que aproximadamente cada uma dessas mechas possui um tamanho de 60 centímetros. Para eu finalizar essa minha geometria da pré-visualização 3D, ele tem tanto a pré-visualização 2D quanto a 3D, basta eu clicar aqui, ó, gerar terreno, tá? Ele vai gerar esse volume para a gente e eu posso clicar fora para ele finalizar. Depois disso daqui feito, a gente pode fazer um comparativo. Ó. Vou deixar com muitas malhas aqui para o lado, vou mover ele exatamente 30 metros para o lado e vou repetir o mesmo detalhe, porém agora vamos mexer em algumas configurações. Vamos modificar alguma dessas cores aqui para o verde, tá? Vamos deixar ele bem colorido aqui nas nossas configurações. Só para a gente ter realmente uma diferenciação entre o primeiro modelo e o segundo modelo, tudo bem? Isso daqui a gente pode personalizar conforme a gente desejar. Pronto, vou dar um save. E agora vamos clicar aqui para calcular o nosso terreno. E antes de finalizar, a gente ainda vai modificar esse grid que estava de 50 por 37, né, aproximadamente 60 centímetros. Vamos ampliar, vamos dobrar ele. Dobrar não, vamos colocar aqui um valor de 120, tá? O meu valor máximo aqui está 1.500, então eu não consigo colocar um valor maior, mas eu poderia modificar nas minhas configurações padrões. Posso permanecer o link, né? Então proporcionalmente esse daqui e esse vão aumentar numa escala padrão, então se eu aumentar 2 vezes no eixo X, ele vai aumentar 2 vezes no eixo Y. Ou eu posso quebrar o link, que eu nunca recomendo para vocês, tá? E ele vai criar umas proporções mais retangulares. Feito isso, eu vou dar um done e ele vai gerar aqui, né? Vai atualizar. Ele geralmente é rápido, tá? Vai depender, claro, da quantidade de detalhes que vai possuir o seu terreno, se vai compensar ou não. E pronto, posso dar aqui o meu último finalizar terreno, né? Gerar o terreno. Ele vai processar novamente, finalizando isso, eu dou um clique fora. Observaram que aqui as nossas configurações de cores que a gente tinha feito anteriormente já foram atualizadas. Então a gente tinha aqui um terreno salmão e laranja, agora a gente tem aqui uma cor acinzentada e esverdeada, né? Claro que tudo conforme as nossas presetagens lá no início da configuração. E agora vamos analisar o seguinte, vou mover esse meu terreno aqui também 60 metros, movi o primeiro 30, agora esse daqui 60. Observem a diferenciação. Primeiro eu vou ativar aqui minha geometria oculta e observem a densidade de informações que esses dois terrenos possuem. Aqui eu tenho menos divisões, né? São divisões maiores. Então o que acontece? Toda triangulação, né? Toda superfície curvada dentro do SketchUp, a gente vai ter esse método de triangulação, que é o método mais recomendável para esse tipo de programa fazer essas geometrias mais suaves, mais curvas, mais orgânicas, ok? Então sempre vai ser no formato de triangulação. Ele vai quebrar um quadrado da nossa face e essa face vai ser triangulada o máximo de vezes que for possível. Então observe que aqui a gente tem uma quantidade relevante de informação e aqui a gente tem muito mais informação, né? Então aqui a gente tinha 60 centímetros mais ou menos. Aqui agora cada um desses nossos grids possuem 25 centímetros, tá? Eu sei disso porque eu vi no momento que eu fui gerar a nossa topografia o valor que estava dando. Eu poderia aumentar para 300, para 400, para 500, porém ia pesar muito mais, né? Ia carregar mais o meu projeto de informações. Porém, se eu necessitar, Renan, eu realmente preciso que a curvatura seja exatamente fiel à minha curva de nível, então eu preciso que cada nuance do meu terreno, cada detalhe específico seja detectado por essa projeção da topografia. Aí talvez compense você aumentar realmente, tá? Mas vale frisar que vai aumentar o tempo de processamento. Pode dar bug splash, se você colocar, por exemplo, 1.500 quadradinhos, eu coloquei 120, já ficou bem pesadinho, né? Vocês viram que demorou um pouco mais do que o primeiro. Mas aí vai de cada caso, beleza? Então vamos agora ao comparativo. Deixa eu desvisualizar ali as geometrias ocultas e vamos para as informações visuais. Ó. Aparentemente aqui a gente não tem uma imperfeição muito perceptível na nossa geometria, então um resultado ok, então um resultado interessante. Quando a gente se aproxima desse daqui, ó, a gente já começa a perceber, ó, nesses detalhes de encontro,
um nível maior de detalhes. Aqui a gente percebe como se fosse realmente um encontro dessa parte que é mais plana com essa parte que é mais íngreme. A gente começa a perceber um nível de detalhe muito maior, algo que aqui nesse a gente tinha de uma forma bem mais suave e bem maior, né? Então aqui a gente tem um montante, aqui a gente tem outro. Então, se compararmos esse, com certeza esse daqui possui muito mais informações. A gente também percebe nessa parte visual aqui de cima, cada detalhe gerado, né, por aquela nossa linha que não era totalmente reta, não era suave, né, porque ela foi criada com essa ferramenta aqui orgânica. A gente possui um nível maior de intensidade de detalhes aqui, ó. Vocês vão perceber como se fossem umas ranhuras na nossa superfície. Algo que nessa parte aqui a gente percebe de uma forma bem mais sutil, bem mais suave. Se a gente observar e colocar aqui um sobre o outro, vocês vão ver que o nível de diferença em alguns pontos chega a ser relevante. Então, onde eu vejo o verde, eu tenho uma relevância maior, né, um nível de detalhes maior, porém, onde eu vejo o laranja, eu tenho um nível maior de detalhes. Isso significa que, como eu sei que o verde tem mais detalhes do que o laranja, significa que essa parte que está totalmente laranja aqui, eu perdi algumas informações. Ele simplificou a minha geometria, então eu perdi algumas informações. Essa parte onde eu tenho um conflito interessante entre o verde e o laranja, significa que elas estão se sobressaindo, né, se sobrepondo. Então, não foram perdidas tantas informações. Mas nessas partes de pico aqui, aqui e aqui, e principalmente nesses vincos, né, aqui nesse detalhe aqui do nosso terreno, a gente percebe uma cor sólida que não se mistura e não se sobrepõe. Então, nessas partes aqui, o máximo de informações possível foi permanecido, tá? Então, é basicamente essa diferença entre um e outro. Claro que se eu colocasse mais detalhes, 200, 300, 400 quadradinhos, ia aumentar muito mais. Porém, se fosse algo que realmente fizesse diferença para o meu projeto, eu com certeza iria colocar e iria balanceando, se compensava ou se não compensava. Beleza, Renan, você falou que ia ensinar topografia, ensinou, mas agora como é que eu trabalho com o meu lote aí, né? Vamos supor que eu tenho um lote para trabalhar, como é que eu trabalho com esse meu lote aí? Vou até apagar essa nossa curva de nível aqui, para a gente ter um lote aqui para conseguir trabalhar. Deixa eu voltar, na verdade, a curva de nível, porque tem um detalhe interessante sobre esse plugin. Por exemplo, se a minha curva de nível tiver menor do que o meu lote, o que acontece? Se meu lote estiver, por exemplo, acabando exatamente onde a minha curva de nível acaba. Essas informações aqui, ó, dessa ponta, vão ser perdidas, tá? É igual vocês estão vendo aqui, ó. Ela acompanha até o final da minha curva de nível. Talvez, então, eu precisaria entrar nessa minha curva de nível e ampliar. Posso pegar aqui um detalhezinho e puxar para cá para esticar ela. Posso fazer também para o outro lado, beleza? Mas é importante eu falar para vocês que se a curva de nível de vocês estiver acabando exatamente dentro do lote de vocês, vocês perderão muita informação. Então, vou criar um grupo aqui e vou posicionar ele exatamente aqui. Vou mover ele para cima, para a gente ter uma referência legal, posicionar mais para o centro. E vou fazer o mesmo detalhe também nessa outra topografia. A gente pode ver que visualmente ele está 100%, né, dentro da nossa topografia, do nosso terreno ali. O que eu vou fazer agora? Existem basicamente duas maneiras da gente trabalhar essa nossa topografia. A primeira é com uma ferramenta nativa do SketchUp, que é a Sandbox, né, aquela caixa de areia. Então eu posso vir aqui na aba de visualizar, barra de ferramentas, ou simplesmente clicar com o botão direito aqui e buscar pela nossa Sandbox. Vamos buscar aqui Sandbox. Pronto. O que eu posso fazer? Posso selecionar aqui o meu lote e vir na opção de estampar. Quando eu selecionar essa opção de estampar, ele vai pedir para mim selecionar uma área para ser estampada, né? No caso, seria a minha topografia. Então, vou selecionar o meu lote, vou vir aqui na opção de projetar, tá bom? E vou clicar aqui. Olha que legal, olha que interessante. Aqui a gente tem a nossa topografia, porém com essa ferramenta de projetar, Isso, nessa ferramenta de projetar, a gente tem uma diferenciação visual, né? Ele faz esse recorte. Então eu consigo pintar, por exemplo, o meu lote e o terreno que está fora dele. Outra coisa também muito interessante é que essas arestas estão 100% alinhadas, tá? Eu poderia fazer aqui tranquilamente uma linha na vertical, puxando essas arestas aqui de cima para baixo, e elas estariam extremamente alinhadas. Poderia também criar aqui uma área para estudo do meu volume, do meu projeto, e ela estaria 100% alinhada. É legal até fazer isso daqui e brincar com a opacidade,
tá? A gente cria um bloco assim mais opaco, que deixa um resultado bem interessante, beleza? Deixa eu voltar aqui. Mas existe uma função também que é bem interessante para nós, que trabalha com arquitetura, engenharia e tudo mais, que é fazer a movimentação de terra, tanto na ferramenta nativa do Sandbox, quanto na outra que eu vou mostrar para vocês, a gente consegue fazer isso. Então, a gente vai vir, ao invés de projetar, a gente vai selecionar estampar. Vou clicar aqui, e o mais legal do estampar, que poucas pessoas utilizam e conhecem, é que ele vai fazer uma movimentação suave de terra. Quando eu seleciono, deixa eu até diminuir esse lote aqui para ficar mais fácil quando eu utilizar um exemplo com perímetro maior, tá bom? Mas é bem interessante porque quando eu seleciono aqui o meu Sandbox, minha ferramenta de estampar, ele vai me pedir uma área de equidistância, né? Que como seria o offset. Essa equidistância vai ser a nossa transição do terreno original para o nosso terreno, para o nosso platô, beleza? O que acontece? Se eu vier aqui e deixar uma equidistância de 1, observe que aparece uma projeçãozinha aqui alaranjada, né, avermelhada, ao redor de 1. O menor valor que eu consigo é 3 centímetros, então eu vou colocar aqui 3 centímetros, beleza? E eu tenho que selecionar novamente minha ferramenta, e é o menor valor. Eu posso colocar 0,0, mas ele vai voltar automaticamente para 3 centímetros. Quando eu clico aqui na minha topografia, esse valor mínimo de 3 centímetros, ele vai fazer esse recorte bem bruto na nossa geometria, tá? Como se fosse realmente muros de arrimo aqui na lateral. Porém, quando eu suavizo, então eu seleciono aqui e eu aumento essa minha equidistância, por exemplo, para 50 centímetros, tenho que selecionar novamente a ferramenta e seleciono aqui. Agora a gente tem uma área de transição. O que antes era 100% abrupto, agora a gente tem uma transição aqui entre o meu terreno original e o meu platô. E eu posso simplesmente ir aumentando esse valor, tá? Eu posso selecionar aqui, colocar, por exemplo, 2, que já seria um valor bem grande, né? Para nossa movimentação. Espera aí, pessoal, que eu acho que eu cliquei na ferramenta errada. Pronto, voltou. Vou selecionar aqui, já está com 2, vou aplicar e olha que legal. Agora sim a gente já tem esse tratado, né? Esse tratamento do nosso terreno muito mais suave, né? Com um raio ali de expansão de 2 metros. A equidistância de 2 metros, beleza? E aqui eu poderia simplesmente começar a trabalhar com o meu projeto. Então, eu entro aqui no meu grupo, eu começo a recortar, né? Fazer os meus estudos de planta e tudo mais. E aí eu posso ir personalizando do jeito que me convir, beleza? Então, aqui a gente já tem a nossa casa preparada. A segunda maneira eu vou mostrar para vocês aqui é utilizando o JKS Power Bar. Então, ele aqui tem uma função bem interessante para a gente, que é alinhar tudo por um eixo. No nosso caso, vai ser o eixo vertical, que é o eixo azul do SketchUp. O que eu preciso fazer? Vou vir aqui na aba de visualizar e eu preciso reexibir minha geometria oculta. Eu preciso visualizar essa parte aqui, tudo bem? Vou vir aqui na minha opção de câmera, mudar para paralela e mudar minha projeção para o alto. Aqui eu tenho uma projeção, consigo ter toda uma visualização do meu lote. Vou dar 2 cliques para entrar no grupo do meu terreno e eu preciso selecionar uma área um pouco maior do que o meu lote. Não precisa ser tanto assim, tá? Pode ser um pouquinho menor, pode ser um pouquinho maior, vai depender do gosto de vocês. E agora, observe, selecionada essa parte, eu posso até voltar aqui para a minha projeção paralela, projeção em perspectiva. E eu vou utilizar essa função aqui, ó, de alinhar tudo no eixo azul, tá bom? Center on Blue, então ele vai centralizar essa nossa área de transição aqui do terreno toda no eixo azul. Ela não possui aquela suavidade, né, que a gente tem na opção do Sandbox, porém ela pode ser uma alternativa bem interessante, já que ela proporciona aqui pra gente uma transição bem legal desse terreno, né? Ela não fica tão rude quanto a gente tem aqui no Sandbox, ela fica bem mais interessante. E assim eu também consigo ir trabalhando de outras maneiras, por exemplo, eu posso selecionar, deixa eu voltar aqui a geometria oculta, posso selecionar essa parte aqui, posso alinhar só esse trecho no eixo azul, na verdade está tudo alinhado, né? Posso selecionar só essa parte aqui, posso selecionar aqui para alinhar no eixo azul e ir criando alguns degraus aqui subindo a minha plataforma, beleza? Aí fica a critério de vocês usarem e testarem as ferramentas. Todos esses plugins são gratuitos, Renan? São. Tanto o JKS Power Bar, quanto o Sandbox, que é nativo do SketchUp, quanto o TopoShaper. Quando a gente abre lá o Sketch Education para baixar o TopoShaper, vou deixar o link de todos os plugins aqui na descrição, mas quando a gente entra no site para baixar, lá aparece TopoShaper gratuito por enquanto. Então, isso indica que o desenvolvedor provavelmente vai querer cobrar no futuro, mas temporariamente ele ainda é gratuito.
E se você chegou aqui até o final desse vídeo, eu peço para você se inscrever, deixar o like aqui e comentar se você gostou desse tipo de vídeo, que tem uma introdução mais rápida e depois eu passo detalhando cada um dos itens com vocês. Também não se esqueçam que eu lancei um curso de plugins, são mais de 100 aulas falando só sobre plugins e como eles conseguem otimizar a nossa modelagem. E é isso, peço para vocês se inscreverem e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!